Olá pessoal, nós faremos agora análise da obra intitulada História e Política da Educação Profissional, uma obra organizada por Marise Nogueira Ramos e que faz parte da coleção Formação Pedagógica. Trata-se do volume 5. Nós dividimos esta análise em 7 aulas. Na primeira aula nós vamos abordar a apresentação da coleção, a apresentação da obra e a introdução. E nas aulas seguintes nós vamos abordar um capítulo por aula. Sendo que nas considerações finais nós vamos também reservar uma aula, no caso, a aula de número 7. Na apresentação da coleção, nós temos a informação de que esta obra é direcionada a docentes que não possuem formação específica em licenciatura. Vale lembrar que, durante bom tempo, os docentes que ministravam aulas na educação profissional não tinham uma formação voltada para a magistratura, né? Ou seja, não tinha uma formação específica em licenciatura. Daí a importância de se abordar aspectos que estão intimamente ligados, né, à própria didática, né, à própria atuação do professor em sala de aula, alguns conhecimentos que são muito importantes, né, nesse fazer pedagógico. Obviamente, o conhecimento técnico, né, já parte do pressuposto de que esses profissionais já possuem um amplo conhecimento técnico, daí o seu ingresso no magistério, na educação profissional, né? Mas para suprir essa, digamos, falta, né, de um aparato teórico no campo pedagógico, nós temos aqui esta coleção, né? Então, em virtude do ambiente onde o mercado é hegemônico, né, surge uma obra como essa que traz aspectos importantes, traz uma abordagem que vai focar, né, na importância desse ensino crítico, né, dessa educação que não é uma educação unilateral, mas sim uma educação omnilateral, né? Uma educação que não é descompromissada, uma educação que está atenta, né, aos aspectos sociais, políticos, econômicos e, claro, que esteja voltado para a valorização do ser humano, né? Então, quando se foca muito no aspecto técnico, né, e talvez isso de fato estivesse acontecendo por conta da falta desse referencial teórico voltado também para a prática didática, né? Então, por conta talvez dessa extrema valorização do conhecimento técnico, tenha se deixado um pouco de lado a valorização do ser humano, né? Justamente por conta das relações de mercado que vão fazer com que tudo aquilo que gira em torno da educação profissional esteja voltado, né, para o mercado de trabalho. E isso, obviamente, acaba fazendo com que pontos importantes da formação humana, né, sejam deixados de lado. E um dos objetivos dessa obra é destacar a importância desses outros aspectos, né, que vão contribuir para a formação humana, né, um pensar crítico, criativo, né, o uso da tecnologia de forma comprometida com o social. Então, a gente pode compreender essa obra também, né, como uma ferramenta de formação continuada e contínua, né? Então, uma vez já no magistério, né, é importante que, isso independentemente de estar ou não na educação profissional, é de suma importância essa formação continuada, né? Essa renovação que é contínua, né? Daí a gente pode até mesmo se utilizar do que pregava Paulo Freire, né? Essa praxis, né? Esse ato de estar sempre se renovando, né? A sociedade vai mudando, novas necessidades vão surgindo, obviamente haverá necessidade de mudar a própria prática, né,
para se adequar a essa realidade diferente. E essas mudanças ocorrem após uma reflexão. E essa reflexão deve se basear em um referencial teórico. Então, não deve ser uma reflexão acrítica, mas sim uma reflexão crítica da importância de relacionar teoria e prática, né? A teoria vai contribuir para essa reflexão que, consequentemente, vai dar origem a uma nova prática, ok? Essa é a praxis e é um processo que está em constante movimento, né? Ele nunca acaba, está sempre se transformando, né? A gente pode até fazer referência à própria dialética, né? Esse movimento, essa transformação que é contínua. E justamente por haver essa transformação é que é necessária essa formação contínua, né? Nós enquanto seres inacabados, né? A gente está sempre sendo, né? Então a perspectiva do ser humano nesse viés do materialismo histórico dialético, né? É a perspectiva do sendo. Nós estamos sempre nesse movimento, não há o acabamento, né? Nós, enquanto seres inacabados, estamos sempre buscando, né, esse acabamento que nunca vamos atingir, ok? Então, um dos objetivos também dessa coleção é suprir essas dificuldades encontradas pelos profissionais, né? Então, essa situação emergencial, né, na qual o Brasil estava vivendo, fez com que nós tivéssemos, né, uma formação de professores de uma forma bastante aligerada. Daí, mais uma vez, a importância de uma coleção como essa, né? E também, claro, para se adequar aos aspectos legais. Aqui a referência à LDB de 96, que traz a formação de professores para a educação básica, como sendo algo que necessita de cursos de licenciatura ou equivalentes. Justamente a educação profissional de nível médio, por estar presente nesse nível de educação básica, vai fazer com que haja essa necessidade de professores licenciados. Então, como faz parte da educação básica, os profissionais que atuam na educação profissional devem ser profissionais licenciados para atuarem em seus cursos. E a partir de 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, a gente vai ter aqui um crescimento considerável, né, dessa necessidade de professores, né, para atuarem nesses institutos. Daí a importância da oferta de cursos de licenciatura, né, para suprir a falta de profissionais. E outro aspecto importante, né, destacado aqui, é a negligência do governo em implementar políticas de formação, né, para os profissionais que atuam no ensino profissionalizante. Isso também reflete essa dualidade do ensino no Brasil, né? Há políticas de formação para os professores que atuam no ensino médio, no ensino fundamental, né? Mas no que diz respeito à educação profissional, né, isso geralmente é deixado de lado. No entanto, segundo os próprios autores, né, essa realidade começa a mudar. Vale lembrar que essa primeira edição de História e Política da Educação Profissional foi publicada em 2014, né? Obviamente, os textos que estão presentes nessa obra foram escritos em uma data anterior a 2014, né? Então, nós devemos ter textos que começaram a ser escritos em 2012, 2013, ou seja, ainda num governo do PT, né? Então, há algumas referências nessa obra aqui de possibilidades de mudanças, né?
em relação ao que ocorreu na década de 90, por exemplo, onde as bases do neoliberalismo foram de fato fixadas aqui no país, né, com Fernando Collor de Mello, né, Itamar Franco também. Então, com a vitória de Lula, por exemplo, em 2003, né, há aqui uma perspectiva de mudanças. Então, em alguns capítulos a gente vai se deparar com isso, né, com essas mudanças, em textos que foram escritos um pouco antes, né, há alguns anos, né, essa perspectiva está bastante latente, né, de mudança, né. Hoje, em 2019, a perspectiva é de que essa dualidade na educação se acentue. Pois bem, na apresentação da obra, nós temos uma dica de Marizy Nogueira Ramos, né, de que este material seja utilizado juntamente com textos legais, né? Então, com textos legais, a gente pode citar a própria LDB, né, de fundamental importância, temos a Constituição Federal, né, mais especificamente no que diz respeito à educação, né, lá nos artigos 205, 204, que tratam mais especificamente sobre educação. Então, ela dá essa sugestão, né, de que a leitura dessa obra ela se dê juntamente com a leitura de textos legais, né, das bases legais. E isso traria uma maior objetividade e aplicabilidade, né, no que diz respeito ao conteúdo que está presente na obra. Indo agora para a introdução, nós temos a discussão da especificidade do Estado brasileiro, que adota o conceito de Estado ampliado de Antônio Gramsci. E aqui o Estado é ampliado porque ele se faz presente, né, em diversos aparelhos, como a mídia, o direito, né? Então, é como se o Estado se fizesse presente em todas essas instituições, é um Estado em sentido amplo. Então, aqui na introdução nós temos um breve resumo de cada capítulo, né? Nós temos no capítulo seguinte a este, onde é discutido esse conceito de Estado ampliado, né? Nós temos a educação profissional, especialmente a partir da década de 30. Vamos ter abordada a Revolução Burguesa no Brasil, que vai se dar lá por volta de 1930. É destacado aqui destacada a pesquisa de Florestan Fernandes, um grande sociólogo, né? Ele vai trazer essa diferença da Revolução Burguesa, que não vai ser uma revolução à maneira clássica, né? Vai ser uma revolução que vai ser caracterizada por essa dependência ao capital estrangeiro. Florestan Fernandes traz isso e veremos isso também no capítulo 1, né? Então, a Revolução Burguesa vai se dar em 1930, depois haverá necessidade da formação de trabalhadores. É importante destacar que essa formação de trabalhadores, né, que vai se dar aí no final da primeira metade do século XX, não é o resultado de uma política de governo que visa educar no sentido de humanizar o indivíduo, né, no sentido de proporcionar uma visão crítica, enfim. Na verdade, o objetivo aqui é econômico, né? A finalidade é uma finalidade econômica, é uma educação voltada para as necessidades do mercado. Então, se o mercado tem a necessidade de formar os seus trabalhadores, né, então isso passa a existir, né? É um bom exemplo de como essa infraestrutura que Marx abordava, né, que diz respeito exatamente ao modo de produção capitalista, nesse caso mais específico, né, como isso acaba influenciando a própria superestrutura. No caso, essa superestrutura aqui sendo representada pela educação, né? Então, há uma necessidade que foi imposta pela infraestrutura, consequentemente, isso se faz presente na superestrutura, né? Então, a gente vai ter a necessidade dessa formação dos trabalhadores como uma necessidade econômica.
Anterior a isso, a gente tinha uma educação voltada para mas é uma educação de caráter assistencialista, né, voltado para aqueles que, como na própria legislação constava, né, aqueles que, devido à sorte ou mesmo fortuna, né, se situavam, né, se caracterizavam como pessoas desvalidas, né, sem ocupação, né? Então a educação ela servia justamente para este caráter assistencialista. Agora, a partir do momento que o mercado traz essa nova necessidade, né, isso acaba alterando a própria educação. No terceiro capítulo vai ser abordada a hegemonia, né, neoliberal, que vai se dar notadamente aí na década de 1990, vai se dar um movimento contraditório, ou seja, busca se fortalecer a educação profissional e tecnológica no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ocorre uma reforma que vai acentuar essa dicotomia. Reforma essa vinda com o decreto número 2208/97. No quarto capítulo é analisado o percurso histórico das políticas de educação profissional no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como nós podemos já ver aí, né, um percurso controvertido, né, porque havia muitas expectativas com a vitória dele, né? Há alguns avanços, há alguns aspectos que permaneceram, né, como estavam, enfim, né? Então há um percurso de fato controvertido e vocês verão isso mais especificamente quando a gente abordar o capítulo 4. Um ponto positivo aí do governo de Lula é a revogação daquele decreto, né, 2208/97, que justamente acentuava essa dicotomia na educação básica, uma educação propedêutica e uma educação profissional, né? Então, a gente vai ter a revogação desse decreto em 2004, que tinha como objetivo restabelecer os princípios norteadores de uma política de educação profissional articulada com a educação básica, mas o decreto, né, que acaba revogando isso, né, também vem com uma polêmica, né, que diz respeito exatamente à relação como se dá, né, a integração dessa educação profissional com a educação que se dá no ensino médio. Posteriormente, são analisadas novas perspectivas para a educação profissional no Brasil, isso mais especificamente na segunda metade do segundo mandato de Lula. A gente vai ter a integração entre a educação profissional e o ensino médio, né, que de fato era uma perspectiva que estava coerente com a construção teórico-prática que já estava ocorrendo, né? No quinto capítulo são apresentados alguns conceitos importantes para essa concepção de educação profissional comprometida com a formação humana. E aqui nós temos abordado a formação humana integral. E nessa explicação são apresentados alguns pressupostos de ordem filosófica que vão fundamentar este conceito, claro, sempre numa perspectiva histórica. O trabalho é sempre visto aqui como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico é o último conceito a ser analisado neste capítulo. No último capítulo, nós temos apresentadas as diretrizes para a educação profissional, especialmente quanto à organização e ao desenvolvimento curricular. E já finalizando esta introdução, há aqui um ponto importante que é ressaltado, que diz respeito exatamente a essa centralidade do ser humano no cumprimento das finalidades do ensino médio e da educação profissional, né? Então, a formação visada aqui por esta obra, né, que vai ser bastante destacada, é a formação humana. Quando a gente fala em formação humana, a gente está falando de uma formação bastante ampla, uma formação complexa, né?
uma formação que não é específica, não é tecnicista, é uma formação, e resgatando aqui o que a gente já viu, né? Formação na perspectiva da omnilateralidade, né? Formação na perspectiva da politecnia, uma formação na perspectiva da integralidade, né? Ou seja, uma formação lato sensu, né? Uma formação geral, ampla. E ao final da obra são apontadas algumas contradições e desafios que precisam ser enfrentados, né? Considerando que as próprias diretrizes curriculares nacionais que orientam a educação profissional técnica de nível médio e ensino médio no Brasil estão em debate no Conselho Nacional de Educação e na sociedade civil. Vale lembrar que esta obra foi escrita antes mesmo da publicação da reforma do ensino médio, né, da BNCC, e nós temos nesses dois documentos muito importantes, como por exemplo a BNCC, né, a possibilidade de profissionais atuarem no magistério da educação profissional sem ter curso de licenciatura, né? Ou seja, aqui a gente faz referência aos profissionais de notório saber. Então, se eles têm um notório saber naquela área específica, um conhecimento técnico, isso seria o suficiente para eles atuarem no magistério. Agora, a gente sabe que isto, né, é uma visão muito reducionista, porque há saberes, né, que são de fundamental importância para a prática do professor, né? Um saber estritamente tecnicista deixa de lado aspectos culturais, sociais, políticos, sobretudo, né? Daí, mais uma vez, a importância de uma obra como essa, né? Talvez, se tivesse sido escrita após, né, a proposta da BNCC, ela viria com essa crítica mais enfática ao que a BNCC traz, né, da possibilidade desse profissional de notório saber atuar no magistério da educação profissional. Então, a gente termina aqui a introdução. Nas próximas aulas, a gente parte agora para a análise dos capítulos. Bons estudos a todos e até a próxima.